sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liz, sou professora de Geografia e vim conversar com vocês sobre esse tema aqui, que é super legal, de as diferentes formas de regionalizar o nosso Brasil. Você já parou para pensar de quantas formas que o nosso país pode ser regionalizado? Veja só, aqui nós temos a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a localização deste conteúdo lá dentro do seu material didático. Veja só, nós estamos no volume 3, no capítulo 7, que é Brasil Regionalização. A nossa temática dessa aula é as diferentes formas de regionalizar e você vai encontrar isso tudo lá entre as páginas 1 e 9. Me acompanha? Para começar, eu quero mostrar essa imagem para vocês que diz assim, ó, Transpantaneira, aqui começa o Pantanal do Mato Grosso. E aí eu tenho uma pergunta. Será que o Pantanal pode ser considerado uma região? Será que o Pantanal é uma região do Brasil? E aí, a segunda pergunta é, se o Pantanal é uma região do Brasil, quais foram os critérios utilizados para fazer esta regionalização? Mas antes da gente chegar a essa resposta, nós temos que saber, sabe o quê? O conceito de região. Você sabe qual é o conceito de região? Vou explicar aqui, ó. Olha só. A compreensão de região está ligada à noção fundamental de diferenciação da área, ou seja, é a gente pensar que determinadas áreas são diferentes e que precisam ser regionalizadas porque elas têm critérios diferentes. Ou seja, a superfície terrestre é constituída por áreas que são diferentes entre si. As regiões são variáveis e mudam conforme os critérios que as definem. Esses critérios, né, esses critérios que promovem essa regionalização, eles podem ser critérios naturais ou humanos, tá? Mas todos eles vão proporcionar, né, a análise de uma porção do território. E veja só, aqui nós temos mais uma palavra importante que a gente precisa saber, que é sobre regionalização. Se região é uma área que tem características diferentes de outras, o que é a regionalização? Regionalizar é dividir essas áreas, né, em diferentes regiões, conforme critérios ou algum padrão. Então, regionalizar é o ato de dividir, é o ato de pensar que as regiões têm critérios e padrões diferentes. Veja só, o emprego de diferentes regionalizações está, por vezes, relacionado à necessidade de identificar especificidades territoriais, que podem ocorrer por aspectos naturais, como vegetação, clima e relevo, ou antrópicos, né? Antrópicos do ser humano, que são os históricos, os culturais, os sociais e os econômicos. Portanto, a gente lendo esse texto aqui, a gente consegue entender a resposta da primeira pergunta. O Pantanal é uma região? Sim, com certeza. Qual critério levou-se em consideração para definir isso? O critério de um aspecto natural. Levou-se em consideração a fauna, a flora, tá? O tipo de solo. Então, eu tenho aspectos naturais que colaboraram para formar, né, e para afirmar que o Pantanal, de fato, é uma região do Brasil. Agora, eu quero te mostrar alguns exemplos, tá? O primeiro deles aqui também é relacionado a uma condição, a um aspecto natural. A Amazônia Legal e a floresta amazônica. Tudo que está de verde neste mapa é a floresta amazônica. Veja que por ela ser um bioma e por ser um aspecto natural, ela ultrapassa o território nacional, ela ultrapassa as nossas fronteiras e ela está presente também em outros países da América Latina, como, por exemplo, a Colômbia, o Equador, o Suriname, a Guiana, entre outros. E aqui no Brasil, ela vai atingir muitos estados. Porém, vamos retomar e vamos reafirmar que, por ela ser um aspecto natural, ela não leva em consideração a divisa dos estados, por exemplo. Observe que ela está presente em parte do Mato Grosso, em parte do Tocantins, em parte do Maranhão. Por quê? Porque ele é um fator natural, ela não tem um limite.
pré-estabelecido. E outra coisa importante é aqui, ó, a SUDAM. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia é um órgão que foi pensado e criado, né, para esses estados aqui, que vão levar em consideração esses fatores aqui, ó, a definição de políticas para a preservação ambiental, a elaboração de normas para exploração de recursos naturais que ocorrem dentro da floresta amazônica. E ainda, nós temos 61% do nosso território brasileiro recoberto pela floresta amazônica. Então, aqui eu tenho duas coisas bem importantes. A primeira delas, que é o limite natural da floresta amazônica, a área que a floresta amazônica recobre de todo o território americano, né, a da América do Sul, e o limite da Amazônia Legal, que faz parte do território brasileiro e que está relacionada às questões de políticas públicas de desenvolvimento de normas para a exploração de recursos naturais neste ambiente. O próximo exemplo que eu trago para você é esse aqui, ó, que fala sobre as regiões hidrográficas. Veja, por exemplo, que a floresta amazônica ela está presente também aqui, ó, nessa mesma região. Porém, aqui eu vou estar levando em consideração outros critérios para regionalizar o mesmo território. Nós estamos levando em consideração aqui os critérios de bacias, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas, próximas e com características naturais, sociais, econômicas e similares, tá? Então, eu consigo entender que dentro de um mesmo país, né, dentro de um mesmo território, eu consigo regionalizar por diferentes aspectos. O primeiro que a gente viu da floresta amazônica, da Amazônia Legal, e agora as regiões hidrográficas do Brasil. Além disso, eu vou te mostrar que nós temos outras formas de regionalizar que levam esses critérios aqui em consideração. Aquela forma de regionalização por domínio da natureza, que vai levar em consideração o relevo, o clima, a topografia, o solo, a vegetação. Então, aqui eu tenho aspectos naturais, né? Por quê? Porque eu estou levando em consideração os domínios da natureza. E a minha segunda forma de regionalizar, que eu vou apresentar aqui para vocês, é as regiões literárias, que vão levar em consideração o perfil cultural da população, os laços afetivos e culturais, a identidade cultural. Mas olha só, as duas formas que eu estou apresentando aqui para vocês estão regionalizando o mesmo território nacional, o mesmo território brasileiro. E aí você deve estar se perguntando, professora, mas a gente só tem essas duas formas de regionalizar? Não. Nós temos outras, por exemplo, as regiões geoeconômicas do Brasil, as 5 regiões estabelecidas pelo IBGE, que a gente vai ver em um outro momento. Mas aqui eu quero apresentar para vocês essas duas, por quê? Porque, de fato, elas estão trazendo critérios diversos, mas estão trazendo critérios diversos para regionalizar o mesmo território. Veja só como é que fica a comparação dos dois mapas aqui. Olhando para o mapa do Brasil, domínios morfoclimáticos, que está levando em consideração os aspectos da natureza e dividindo o nosso país nesses domínios morfoclimáticos aqui, como por exemplo, a Amazônia, aqui no sul as araucárias, aqui a região do Cerrado, a região dos mares e morros, que está de roxo aqui, entre outros. Aqui, levando-se em consideração os aspectos naturais, a vegetação, o solo, a condição climática. Já no mapa ao lado, nós estamos levando em consideração as regiões literárias do território brasileiro. E aqui está sendo selecionado critérios voltados para a cultura, voltados para a forma de viver das pessoas, para as condições sociais, econômicas dessa população. E aqui a gente leva em consideração a forma de vida, de fato, no espaço vivido. Veja nesse mapa que cada uma dessas partes aqui em roxo é uma das regiões literárias do nosso país. Nós vamos destacar aqui na nossa aula duas delas, o Sertão do Cariri e a Campanha Gaúcha. Olhando para esse mapa, você consegue identificar
em qual dessas regiões o seu município, ou talvez você vive em um deles, mora em um deles? Você consegue se localizar e pensar? Então, segue aqui uma dica para depois nós fazermos as nossas atividades. Cabe a nós analisarmos esse mapa e vermos em qual delas nós estamos, ou a qual está mais próxima do município onde eu moro. E a intenção é fazer a gente identificar essas regiões e identificar as características culturais de cada uma delas. Eu vou apresentar duas para vocês e depois lá na atividade vocês vão precisar olhar para uma terceira região e fazer o mesmo com ela, tá? Então, vamos supor que você more perto da região, por exemplo, dos Currais da Bahia, que fica aqui, ó, tá? Só um exemplo aleatório. E aí você vai buscar informações sobre essa região. Como que é a cultura, como que é a formação do povo, como que eles utilizam o espaço vivido e tudo mais. Veja os exemplos. Aqui eu tenho o Sertão do Cariri, uma imagem, né, que retrata a paisagem natural. Isso aqui, né, essa grande rocha aqui é chamada de matacões. E é possível perceber a aridez do solo, a aridez climática dessa região. E é uma região que aparece muito nos personagens de romance, sobretudo nos textos de Ariano Suassuna, muito conhecido. E o outro exemplo que eu trago para vocês é a campanha gaúcha, a qual vem mostrar uma ocupação pelos jesuítas, uma imigração italiana e alemã, paisagens naturais de relevo ondulado, com colinas, as pradarias, os morros, como você consegue perceber aqui nessa imagem, tá? Então, aqui eu tenho duas das regiões literárias do nosso país, aonde eu trouxe para você uma característica cultural, né, em relação a Ariano Suassuna, que é um grande escritor brasileiro, e que traz nesses romances, né, nesses livros, ele vai trazer personagens deste sertão do Cariri, e a segunda, a campanha gaúcha, que tem uma condição caracterizada pela ocupação pelos jesuítas, pela imigração italiana, pelos alemães, e a paisagem natural ela também é bastante diversificada, porque ela vai trazer a condição das pradarias, por exemplo, que nós vamos encontrar no sul do Rio Grande do Sul. A condição desse relevo ondulado, com colinas, com morros, características naturais que colaboram para isso. E aqui, por fim, as nossas atividades. Então, eu vou deixar aqui para você as 4 perguntas que você vai responder para a gente lá no material, tá? Acompanhe lá no seu material didático, tá lá na página 9, e aí você vai responder essas 4 perguntas e a professora vai voltar aqui num segundo vídeo para fazer a correção delas. Então, observe as 4 perguntas, responda no seu material didático, e eu retorno o mais breve possível. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê mais tarde.